e para Troika Paranaense, Curitiba, Maringá e Paranaguá. Bom dia também para a Troika do Café com o Jornal, Luiz Megali, Joana Trapton e Mauro Soares. Bom dia para vocês, o melhor telejornal matutino do Brasil. Bom dia na nossa Band News FM, a Roberta Russo. Sintonize agora o Band News FM. Band News TV. Todo dia eu falo errado esse troço. Será que eu tomei meus remedinhos? Deixa eu botar. Não, tomei. Isso é importante. Band News TV ou TV Bandeirantes, você terá as imagens dos estúdios da Band News FM aqui em São Paulo, hoje desfalcados do nosso querido Eduardo Barão. O que houve com ele, Carla Bigato? Bom dia. Muito pro Palmeiras ontem, Boixá. Deitou demais pelo Palmeiras. É mesmo, é? Perdeu, mas se classificou. E o Barão... Só deu Palmeiras, é? É. Quem é que tá de Brasil nessa Libertadores? Eu nem acompanho Cruzeiro, mais. E Palmeiras. Acabou, e né? O Grêmio. E o Grêmio. Bom, não é pouca coisa. E 3 grandes times. Vamos ver se a gente leva essa Libertadores. Eu nem sei há quanto tempo que o Brasil não leva uma Libertadores. Tem muito tempo, não? Eu tô zonzo em futebol, você vê que eu sou um torcedor, mas meus times estão todos bem, viu? O Brasil de Pelotas está muito bem, nosso América Mineiro está muito bem, o Ferroviária está muito bem, maravilha. Bom, minha gente, vamos cuidar da vaca fria, né? Como dizia meu pai, o velho Dalton, né? A vaca fria. Olha, hoje o Tribunal Superior Eleitoral começa assim, a tomar as decisões mais definitivas sobre o horizonte da candidatura de Lula. Aí vão dizer, pô, lá veio o Boechat falar da candidatura de Lula também, mas não sou eu que mantenho o Lula candidato, é a legislação. A propaganda eleitoral começou hoje, já pela manhã, já fiquei ouvindo algumas coisas e tal, os horrores de sempre, e hoje o TSE, o Superior Tribunal Eleitoral deve, enfim, se não fizer um adiamento ele tal, dizer o Lula pode ou não pode aparecer na propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Não sei para que lado vai o TSE, me parece que, pela lógica, ele dirá que sim, porque enquanto a candidatura do Lula não for considerada ilegal, enfim, não for vetada pelo próprio TSE, que tem até o dia 17 para fazer isso, o argumento formal para dizer que não pode, qual seria, né? Ele está preso e condenado em segunda instância, sim, mas ainda que todos saibamos que isso inclui na ficha limpa, né? na lei da ficha suja, ficha limpa, como queiram, e que isso excluirá qualquer candidato na mesma condição do direito de disputar uma eleição, a formalização dessa decisão só se dará não, tem prazo até o dia 17 para o TSE bater esse martelo. Enquanto ele não for formalmente declarado inelegível, elegível ele é, ou pode ser. E aí pode ser que o TSE diga não, ele pode participar da campanha na televisão. Depois, lá para o dia 17, se não antecipar essa decisão, o TSE dirá, ele é inelegível, porque está com base na lei da ficha limpa. Mas ainda assim, o PT tem a possibilidade formal, legal, de recorrer a instâncias superiores, STJ, depois o Supremo, etc. E arrastar, empurrar com a barriga esse impasse em torno do Lula, portanto, empurrar com a barriga também a situação do próprio Haddad como candidato do partido ou não. Em extremo, o PT pode até manter Lula na urna se os prazos de decisão dos tribunais não se anteciparem, não forem mais rápidos e tal. Se não houver uma decisão definitiva lá em última instância sobre a candidatura dele, claro que essa é uma possibilidade, entre outras, mas se não houver essa decisão, pode ser que o PT cometa uma estratégia temerária de manter o Lula candidato na urna, etc., e com votos e tudo mais, e resultado eleitoral proclamado com a distribuição de votos, com o Lula lá. Só que depois, quando finalmente forem tramitarem todos os processos relativos à legitimidade de sua candidatura e baterem o martelo dizendo que ela não é legítima porque ele está em curso na lei da ficha limpa, essa massa de votos que ele terá porventura recebido será anulada. Será anulada. Muitos analistas estão chamando a atenção para essa excepcionalidade do quadro eleitoral e político brasileiro por conta dos prazos que a justiça se dá para tomar decisões que muitas vezes esse ritmo da justiça não se encaixa no ritmo da realidade, né? No calendário do país, da sociedade, da política, etc. e tal. Haveria uma excepcionalidade na antecipação dessas decisões
por parte dos tribunais. Diriam, correram para inviabilizar o Lula, mas, por outro lado, não correr implica colocar o país perplexo diante de coisas que não estão definidas, não estão decididas. Todo mundo sabe que Lula, na situação legal em que se encontra, é inelegível. Isso todo mundo sabe, a começar pelo próprio Lula e pelo PT. Mas politicamente tem interessado ao PT manter esse assunto na frigideira, indefinido. Não sei o quê, aí mobiliza, aí fala um, aí fala outro, e solidariedade daqui, não sei o que dali. E fica se falando dele, o índice dele nas pesquisas de opinião tem aumentado, de tal forma que se Lula for para a urna eletrônica, graças a essa protelação, a esse ritmo da justiça, poderemos ter a situação escalafobética de uma eleição que, porventura, confirmando as pesquisas de opinião, dê a vitória no voto a alguém que candidato não poderá ser ou será declarado depois inelegível. E aí vai se produzir um bafafá monumental, e é esse o cenário que ninguém consegue clarear, pelo menos hoje. O TSE hoje, repito, então, começa a tomar as decisões, assim se espera, do capítulo final da candidatura Lula. Vamos ver, hoje de tarde começa esse primeiro round, né, da luta final da candidatura Lula. Vamos ver no que dá. Enquanto a campanha vai caminhando aí com o início da propaganda na televisão e tal, quem vai, quem não vai, quem sobe, quem não sobe, o Brasil Real continua produzindo os seus acontecimentos, porque ele continua vivendo, funcionando e tratando da nossa realidade, do nosso dia a dia. No Brasil Real, temos dois fatos aí que, só para fazer um registro, primeiro deles, Operação Lava Jato, hoje no Rio de Janeiro. Ontem, já bem tarde da noite, recebemos os primeiros indicadores de que algo aconteceria na manhã de hoje, a partir de 4h30 da manhã, com concentração de equipes de agentes no Rio de Janeiro. Nossas equipes estavam posicionadas também desde cedo, e a Operação Lava Jato é desdobramento de ações já realizadas pela mesma Lava Jato contra a quadrilha ligada a Sérgio Cabral, especificamente no caso de hoje, na área da saúde. E o alvo central, pelas primeiras informações desta nova investida da Lava Jato, é o ex-secretário de Saúde de Cabral, o Sérgio Cortes, um dos ladrões de alto coturno lá da quadrilha do Cabral. Esse Sérgio Cortes vê-se hoje, portanto, como alvo de uma nova etapa, uma nova fase aí da Operação Lava Jato, sendo ele um dos muitos beneficiados com habeas corpus concedidos pelo ministro Gilmar Mendes. Então, talvez possamos ver hoje a repetição de uma outra novela muito curiosa no campo da justiça brasileira, etc. e tal, que é o seguinte: a Lava Jato vai, investiga, apura, levanta provas, mandado disso, mandado daquilo, depoimento, não sei o que, vai lá, prende o cara. Aí o Gilmar vai lá e solta. Aí daqui a pouco novos elementos aparecem, vai lá, prende o cara novamente. Aí o Gilmar vai lá e solta. Fica uma situação assim, uma Adriana Anselmização. Essa Adriana Anselmização é uma forma de lidar com as figuras atingidas pela Operação Lava Jato, segundo o entendimento de Gilmar e seus principais, alinhados no Supremo Tribunal Federal. Por que a Adriana Anselmização? Porque a Adriana Anselmo é um caso típico. Mulher de Sérgio Cabral, envolvida em graves denúncias de corrupção, em graves eventos fazendo advocacia para concessionárias que recebiam benefícios do próprio governo do marido, uma esculhambação completa, flagrante. Foi solta por Gilmar sob a alegação de que tinha um filho menor de 12 anos para cuidar em casa e que isso aí era desumano, deixa a mãe junto com o filho até enquanto ele não passa dos 12 anos. Aí o garoto passou, o tempo não para, né? O garoto fez 13 anos. O que aconteceu quando a Adriana Anselmo voltou para a cadeia, já que o argumento para tirá-la era esse? Não. Não só não voltou para a cadeia, benefício que lhe foi dado por Gilmar Mendes, como nem mesmo prisão domiciliar tem que cumprir mais, aí já com benefício concedido pelo próprio juiz Bretas, da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Então, o que a sociedade fica percebendo em muitos desses casos é o seguinte: as punições, a efetividade das ações da Lava Jato deixa a desejar em muitos aspectos e em relação a muitas figuras. Por que Adriana Anselmo está com direito a circular livremente e tal? Não pode sair de casa no fim de semana e tem que pernoitar em casa. Sim, mas isso não é uma cadeia.
Isso não é uma prisão semelhante àquela que está aplicada a milhões, milhares de outros presos no Brasil por crimes muito menos graves. Nesse país está funcionando ainda, claro, historicamente sempre funcionou e continua funcionando. Um bom advogado, um bom tapinha nas costas, uma boa circulada nos gabinetes do judiciário resolve tudo. Por que Adriana Anselmo está solta? O que justifica que uma criminosa comprovada na quadrilha, que o marido, por crimes do mesmo grupão, está preso com condenações de mais de 100 anos. Ela, tendo participado do esquema com um protagonismo não pequeno, está solta andando pelo Rio de Janeiro durante o dia. Antes era porque tinha um filho de 12 anos, agora é o quê? Então, de qualquer maneira, a Operação Lava Jato, Brasil Real se mexendo aí no Rio de Janeiro. Outra indicação de que o Brasil Real continua lá com seus problemas gravíssimos, e este que eu vou falar agora muito maior, saiu aí uma avaliação ontem no Ministério da Educação sobre a qualidade do ensino médio no Brasil, mostrando que 7 em cada 10 estudantes do ensino médio têm nível de conhecimento insuficiente em português e matemática. Eram as disciplinas, não sei hoje como é que é, no meu tempo eram as disciplinas mães. Você fosse mal em português, fosse mal em matemática, está liquidado, teu ano ia para o beleléu. Outras disciplinas eram muito importantes, mas o peso do português e da matemática, no meu tempo de escola, era tamanho que o tempo de aula dessas duas disciplinas era o dobro das demais. Você tinha mais aulas de português e mais aulas de matemática na grade da semana do que qualquer outra disciplina. Tinha exatamente o dobro. Eu me lembro que havia manhãs, e a gente reclamava muito, em que as aulas eram dobradas. Eram 2 tempos de uma, depois 2 tempos de outra. Tinha um outro dia que era 2 tempos de uma, 2 tempos de outra. E nos outros dias sempre tinha 2 tempos de uma, e os 2 tempos de outra aí era substituído por história, geografia, ciências, não sei o quê. Mas essas outras disciplinas, era horário integral no meu tempo, na minha escola, essas outras disciplinas jamais tinham a mesma carga horária de português e matemática. Por quê? Porque assim é no mundo inteiro. O idioma e a matemática fazem parte, são os principais alicerces da formação de qualquer estudante. Aqui, portanto, segundo o próprio Ministério da Educação, 7 de cada 10 estudantes do ensino médio não têm conhecimento básico suficiente em português e matemática. Seriam reprovados, 70% de reprovação. E no ensino fundamental, para não ir muito longe, um outro estudo do Unicef diz que 5 milhões de alunos têm 2 ou mais anos de atraso em relação ao nível que já deveriam ter alcançado. A educação brasileira foi sendo destruída naquilo que tinha de bom, naquilo que tinha já conquistado. A educação na área pública já foi melhor, embora atendesse um número menor de brasileiros. Então, esta educação que tinha alcançado um patamar de qualidade, embora para um número menor de alunos, foi destruída no quesito qualidade. O número de alunos aumentou, mas a qualidade desapareceu. A escola pública no Brasil foi destruída. E mesmo os alunos, a massa de alunos que migraram para o ensino privado, encontraram melhores condições, professores mais qualificados e melhor remunerados, mas que também estão muito abaixo da qualidade de que necessitaríamos para construir gerações novas de brasileiros capacitados. Então você tem o analfabeto funcional, você tem a baixa produtividade decorrente da precariedade da formação profissional e educacional dessas gerações e tudo mais. E com o seguinte quadro que mais dramatiza essa situação. Supondo que você resolva ou possa, num milagre, né, da fadinha lá, da fada madrinha, da Cinderela, eleger alguém, um mágico, que com uma varinha de condão fizesse uma intervenção qualquer na saúde, o impacto seria imediato. Se você fizer uma política governamental que priorize a saúde pública, vacinação, hospitais, primeiro atendimento, prevenção e tal, você em 3 anos, você muda o perfil da saúde pública no Brasil. Se você resolver fazer na segurança algo com a mesma dimensão, com a mesma intensidade, voltar todo o esforço do Estado com seus recursos, seu poder político e tal de mobilização para a área da segurança, muito provavelmente a área da segurança registrará uma modificação para melhor
em pouquíssimo tempo, 2 anos, 1 ano e tal, você vai ter um outro cenário. Se você resolver voltar todo o esforço do Estado brasileiro para a área da infraestrutura, meter grana, meter obra, meter projeto, controle e tal, a infraestrutura brasileira em 5 anos muda de cara. Muda de cara. E assim será com todos os setores para os quais o Estado brasileiro se volte, digamos, com prioridade absoluta. Já na educação, mesmo que se faça a mesma coisa, Carla Bigato, em 5 anos não vai mudar tanto. Porque a construção de uma educação é a construção de uma geração inteira. Você vai começar hoje a qualificar o ensino dessa criança. E a partir dos anos, a cada mudança de etapa, ela vai registrando essas melhoras, vai consolidando essas melhoras. Então, a educação das nossas tragédias é a única com a qual não adianta pensar que a mudança da política produzirá consequências imediatas. Ela se dá ao longo de décadas, ao longo de gerações. E esse fosso está cavado à nossa frente e atrás de nós também, com números como esses divulgados pelo Unicef e pelo Ministério da Educação. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil real. Que a classe política, eleição após eleição, insiste em não encarar de frente, né? Carla Bigato queria falar alguma coisa? Não queria. Então, uma? Musiquinha aqui pra você. Tá bom, vamos lá. Toca o barco. Teremos então